Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo e hoje vamos falar de Carbono Alterado, que tem série na Netflix, que é Altered Carbon por lá. E essa análise de escritor aqui serve tanto para leitores que querem decidir se vale a pena ou não ler esse livro daqui, como também para escritores que estão escrevendo suas histórias, publicando aí seu primeiro, segundo livro e querem pegar dicas dos autores consagrados. Então, antes de mais nada, Carbono Alterado é a história de um soldado que ele desperta depois de muito tempo, ele não sabe nem aonde está e nem quando está. Então ele descobre que ele foi despertado por um magnata, um Matusa, como eles apelidaram os magnatas desse mundo, para desvendar um mistério. É um livro que mistura noir, essa coisa investigativa, mistura cyberpunk, e que tem uma ciência assim, muito específica, um cenário muito específico e muito interessante, que é o que torna essa história tão única, né? O fato do cara acordar e perguntando, tipo... agora o tema que tipo assim, aonde tô? Só na Terra, tipo, não, idiota, tipo, quando eu tô, né? Tipo, em quanto tempo se passou desde que eu estava de alguma forma inconsciente, mas não é bem inconsciente, nem vivo ele estava. Eu vou explicar isso um pouquinho enquanto eu falo do livro, tá bom? Pra gente ir debatendo aqui. Então, o primeiro ponto que eu achei esse livro muito interessante é como que esse universo é único, criativo e complexo. Basicamente, o que torna esse mundo tão único é que as pessoas aqui têm uma forma de um HD instalado na parte de trás do pescoço, entre as vértebras. E esse HD retém as memórias das pessoas. E é com isso que as pessoas conseguem, basicamente, transferir a sua consciência de um corpo para outro, que foi o que aconteceu com esse cara. Ele estava aí há muito tempo morto, praticamente, né? Pode se considerar morto, né? Mas ele tinha ainda esse HD dele, né? Ele tinha não, né? O governo tinha, e o governo bota num corpo. E que nem sequer é o corpo dele. Isso é outro ponto bem interessante da história. E o autor também vai desenvolvendo de uma forma bem interessante esse mundo. Que, por exemplo, se estourar esse HD seu, já era. Aí você escafedeu-se. Eles chamam de RM, morte real, MR. Morte real, que eles chamam. E além disso, por exemplo, tem lei que proíbe que você tenha 2 HDs com a sua memória e você exista em 2 lugares ao mesmo tempo. É proibido por lei. Então, esse Matusa, por que é Matusa? Né? De Matusalém. É um cara que é tão rico que ele está vivo já há muitos, muitos anos, né? E o corpo dele é todo alterado para ser assim, mais inteligente, mais forte, mais bonitão, mais tudo, sabe? Então tem isso. Quem tem dinheiro tem um corpo melhor. Quem não tem, né, ou reza vai ficar com o corpo que nasceu, né, mas a série e o livro chega a trabalhar com isso, né, tipo, uma pessoa morreu e o governo deu um outro corpo para essa pessoa, né, como um direito que você tem, mas assim, se você não escolheu o seu corpo, se você não pagou por ele, vai ser o que tem. Então, sabe, aí, de novo, isso mostra como que a sociedade é desigual, né? Tem pessoas que protestam contra isso, sabe? E, cara, esse que é o ponto, não é só criativo, tem vários desenrolares em cima dessa ideia, desse conceito que é explorado ao longo da história. Você fica aqui falando, sabe, cada nuance, cada detalhe, vai ficar aqui uma hora só falando do cenário desse livro. E o que importa é um cenário único, tá? É criativo e é muito bem explorado. Só pra concluir, que essa questão do cara é muito rico, então ele tem um corpo sinistro. Então ele consegue pegar os dados do HD dele, o nome nem é HD, tá? Mas eu não vou lembrar agora qual que é o nome específico. Mas ele consegue enviar esses dados para outro no Japão e ter uma reunião no Japão com os sócios dele. Depois pegar essas informações, transferir de volta pro corpo dele nos Estados Unidos e fazer essa viagem. O corpo dele ficou adormecido enquanto isso, né? Mas o HD foi enviado para um outro corpo lá, que ele tem dinheiro para ter vários corpos. Ele tem vários corpos, esse cara. Tipo, só que eles são todos inconscientes, né? Só vão ser despertados se for necessário. Mas ele não pode ter
dois ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Não pode ter dois ativos ao mesmo tempo. Mas pode fazer isso. Pode pegar os dados, enviar para outro lugar e aí você basicamente encurta a viagem. Em vez de você precisar ficar, né, horas no avião, você pode simplesmente alugar um corpo em outro país e passear com esse corpo, né? E você pode encomendar um corpo igual ao seu, dependendo. É muito louco, percebe? É muito interessante isso. Enfim, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o livro apresenta um mistério realmente complexo. E histórias de mistério geralmente são quem matou quem, aonde que matou, como que matou, o que é bacana também, tá? E que esse livro faz. Mas o grande mistério, se eu posso falar, porque não chega a ser assim um spoiler, é que quando esse soldado encontra esse Matusa, o Matusa fala o seguinte: eu comprei um satélite militar e o meu corpo esse satélite militar faz um backup a cada 48 horas. Então, por mais que destrua o meu HD, eu não morro. Como eu falei, se destruir o HD de qualquer pessoa, a pessoa morre. Ele não, porque tem dinheiro para bancar isso, né? E esse satélite militar atualiza a cada 2 dias. E ele foi morto justamente faltando 2 horas pro backup. E ele fala, cara, e aí tudo indica que foi ele que tirou a própria vida. Ele falou, eu não faria isso. Alguém me matou. E eu quero saber quem foi. E aí ele contrata esse soldado para isso, para investigar esse crime. Que já foi dado como resolvido, mas o cara tá pagando para terminar, né, para descobrir a verdade. E essa é a premissa. Mas conforme você vai explorando justamente pelo cenário ser tão complexo, né, você vai descobrindo várias camadas, sabe? Vai descobrindo vários detalhes muito interessantes. Então, o mistério é realmente complexo. Se você começar a falar, eu vou ter que explicar o mistério, vou ter que dar spoiler, não vai dar. Mas justamente pelo cenário ser complexo, o mistério também é complexo, e você vai descobrindo detalhes que você vai ficando tipo, caraca, mas e aí, o que aconteceu, o que não aconteceu, quem foi que matou ele de verdade, né, o que rolou, o que não rolou, né. Cara, é interessante pra caramba, né, sem dar spoiler não dá pra falar muito, mas bom, já falei bastante sobre o cenário e sobre o enredo, né, então você já pode aí dizer se esse livro te desperta a curiosidade ou não a partir daí. Mas o importante caso você ficou curioso pelo livro, pode ler que ele continua interessante ao longo da leitura. Mais um terceiro ponto aqui, antes de você tirar do vídeo. Esse livro aqui, ele consegue entregar personagens, cenário e enredo complexos e interessantes. Eu recomendo quem está contando a história, e você pode perceber isso também como leitor, é importante que ou o cenário seja complexo ou a história seja simples, ou o cenário simples e história complexa, tá? Se você vê, por exemplo, Game of Thrones, o cenário é um tanto simples. É um mundo medieval em que demora anos para mudar de estação. E é isso o básico, né? Tem ali, os dragões já surgiram agora, os dragões há muito tempo não existiam, agora ressurgiram no Game of Thrones, né? O cenário é simples, mas o enredo é bem complexo, porque tem a família, tem as relações entre as famílias, né? Tem as relações internas dos personagens, tem toda a intriga política, né? Se fosse tudo muito complexo, poderia cansar. Então, geralmente, o mundo complexo vai ter um enredo simples, ou um mundo simples vai ter um enredo complexo. Observa isso. Esse livro é um caso em que consegue entregar cenário e enredo complexos. Porque, cara, o autor dá cada nó na mitologia que ele inventou, que é admirável. E ficou bom. Eu fui lendo perguntando, cara, ele vai conseguir sustentar isso tudo até o final? E ele consegue, né? Então, enfim, basicamente... mas é um livro, aí o ponto é um livro que tem que ler com atenção. Bernardo, eu leio indo pro trabalho no ônibus. E eu não leio com muita atenção, Bernardo. Não dá, porque é só esse horário que eu tenho, então eu vou ler coisas mais simples, porque senão eu não consigo acompanhar. Esse livro, nesse caso, não é pra você, tá? Se você não quer pegar um livro, nesse momento, Bernardo, eu tô estudando para uma faculdade, mestrado, doutorado, e eu não tô com tempo de um livro complexo, mas eu gosto de ler para espairecer. Não recomendo, tá? Se você não está com tempo de sentar a bunda e ler esse livro com bastante atenção, e é um livro grandinho até, um livro que tem quase 500 páginas, não chega a 500, é quase, 489, quase
500 páginas. É um livro de quase 500 páginas, tá? Com um cenário complexo, com um enredo complexo. Vá preparado para isso. Se você não está com tempo de dar atenção para esse tipo de leitura, não é, pode ser de repente para outra hora que você lê esse livro e gosta desse livro, mas se você não está com tempo de prestar atenção nos mínimos detalhes, não recomendo. Dito isso, né, se você quer uma história que tem enredo complexo e cenário complexo, isso aqui é um prato cheio. Que eu fiquei admirado, cara. Eu, sinceramente, eu não conheço, sendo totalmente honesto, eu não conheço um outro livro que seja tão complexo e tão bom. Porque ser complexo e ruim não serve de nada, né? Eu já li livro já que o autor foi inventar firula e ficou uma bosta, tá? Então é delicado isso, né? Mas tem muitos livros que são complexos, mas de um lado só, né? O cenário é simples. Você vê, por exemplo, Expresso do Oriente. O cenário é bem simples. Tá no trem. E é isso aí, sabe? Ponto final, né? Então o cenário é simples. O enredo que tá ali é complexo, percebe? Então geralmente é complexo de um lado só. O cenário é complexo, mas o enredo é simples. Esse livro consegue ser complexo em todos os aspectos e bom. Isso que é mais importante. Então, um ótimo. Se você for um escritor, especialmente se for um escritor, Bernardo, eu quero escrever um livro bem complexo. Eu quero escrever um livro que seja bem robusto. Recomendo demais isso daqui pra você, tá bom? Então é isso. E se você quer mais histórias épicas, só pra recapitulando antes de encerrar, eu gostei desse livro aqui. Os 3 pontos principais, recapitulando, são: o universo é complexo, o mistério é complexo, e ele consegue ser bom mesmo com tantos elementos tão pesados, tão exaustivos, mas que te mantém interessado, porque você fica admirado de ver como ele consegue manobrar e equilibrar isso tudo ao mesmo tempo. Agora sim, é por isso que eu acho que esse livro é interessante. Você decide se quer ler ele ou não, mas eu recomendo. E se você quer mais histórias épicas, confere também A Era do Abismo. O link está aqui na descrição. E se você também conta as suas histórias, recomendo fortemente que você confira a iniciativa Escrita Épica, para você desbloquear a sua criatividade, dominar a sua voz narrativa e contar as suas histórias do seu jeito, alcançando todo o seu potencial de escritor ou escritora da melhor forma possível. Confere os links aqui embaixo. Por hoje é isso. Até a próxima e até lá, a gente se vai pelo multiverso.